Hoje é dia de amor exigente aqui no Vida Melhor. O Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda que se reúnem uma vez por semana durante 2 horas. O programa Amor Exigente está espalhado por todo o Brasil e também na América Latina. E você pode participar de tudo sem custo nenhum. E para falar sobre dependência química e sobre como lidar com as crianças de comportamentos difíceis, recebo com muita alegria o Luiz Fernando Calduto, ele que é presidente da diretoria executiva da Federação do Amor Exigente, também a Malu Rossi, que já está aqui com a gente, que é psicóloga. Tudo bem, Malu? Muito prazer. Seja muito bem-vinda, tá bom? Obrigado, Tudo Monielle. bem? Eu que agradeço. De novo pela acolhida. Eu adoro, eu fico tão ótimo. feliz em estar aqui. Às vezes dá certo de ser uma segunda-feira e eu fico tão feliz de falar do Amor Exigente, porque eu já te contei, né, que eu já participei do Amor Exigente, então eu tenho um carinho, assim, gigantesco. Em Votuporanga, Em Votuporanga, é isso mesmo. Aproveitar para mandar um abraço, um beijo para as nossas voluntárias de Votuporanga, as nossas coordenadoras regionais, a Lolá e a Guida. Um beijo Paz e para bem pra elas, vocês. isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre as crianças. Por que é tão importante falar sobre as crianças, principalmente por conta do comportamento, que às vezes os pais não sabem como lidar? Desde 2002, o Amor Exigente percebeu a importância de trabalharmos o nosso programa na prevenção. É um programa de reeducação e educação familiar com equilíbrio. E durante muito tempo, desde que o Amor Exigente havia chegado ao Brasil, nós trabalhávamos já com as famílias disfuncionais, as famílias que apresentavam problemas de comportamento. Mas a partir de 2002 veio a prevenção, um programa de qualidade de vida com Amor Exigente chamado PQVAE Família e Escola. E aí, para isso, hoje nós convidamos a Malu para nos ajudar, para nos orientar, principalmente todo este grande número de voluntários que trabalha com famílias que têm crianças pequenas e que querem, antes que coisas ruins aconteçam, Prevenção, conhecer né? o nosso programa. Exatamente, Não é, Malu? Isso, é para isso mesmo que eu tô aqui. Malu, Vamos e me lá. diz uma coisa, quais são os comportamentos mais difíceis que a gente observa hoje em dia dentro de casa com as crianças? É dentro de casa mesmo? É na escola? Onde que a gente deve, assim, aquele sinal amarelo, falar, opa, tem alguma coisa que não tá legal? Pois é um conjunto, não é Imagino. exatamente só casa, né? É casa, escola, com os amigos, na verdade é em todo o contexto. E os comportamentos mais difíceis que a gente vê de crianças, principalmente é a agressividade, a criança que tem comportamentos hostis com as pessoas, elas são crianças que só dizem não. Então, são opositoras e sobre isso mesmo que a gente vai fazer esse link com a dependência química. Daqui a Certo. pouco vocês vão entender um pouquinho como é que isso se dá, né? Tem um amor exigentinho. Tem um Amor Exigentinho que acolhe as crianças dos familiares que vão ao grupo e essas crianças trazem também os seus filhos já para começar a fazer essa prevenção. Mas o programa de prevenção de Amor Exigente, ele não é o Amor Exigentinho, ele é o programa de PQVAE. Ele acontece na família e na escola através de cursos de 15 semanas que você está convidado a fazer. Este curso visa exatamente isso, trazer uma troca de experiência entre as famílias e estudar os 12 princípios básicos que vão nos falar situações que nós precisamos ter funcionais na nossa família, de disciplina, de cooperação, de que os pais precisam voltar a ser pais, ter autoridade, enfim. Um programa lindo, com um curso extraordinário e que busca essas orientações. Tem uma idade para a gente começar a se preocupar com a prevenção com relação às crianças? É muito pequena, eu não quero falar sobre isso, talvez desperte alguma coisa. Existe uma idade? Não, eu acho que não existe uma idade exatamente para a gente falar de prevenção. Ela precisa ter alguma cognição, né, já formada para a gente conseguir ter, no mínimo, uma conversa sobre o uso de drogas. Mas o mais importante não é nem isso. É que tipos de comportamentos que não elaborados fazem com que o uso de drogas seja uma entrada. Né? Então, crianças que gritam muito, que são opositoras, crianças que têm comportamentos extremamente agressivos e que podem ter transtornos, tanto o opositor desafiador ou como mais tarde o de conduta, com certeza pode, não é uma regra, mas é uma predisposição alta para terem
um transtorno ou serem dependentes químicos amanhã. Então, esses são alguns sinais de alerta que, de repente, as famílias podem ficar atentas. Mas sempre será isso? Porque se a gente fala, a criança está chamando atenção, tem alguns mitos que giram em torno destes comportamentos. Isso, existem alguns mitos, sim. Por exemplo, a criança está chamando a atenção, isso é verdade, a criança que faz isto, isso é verdade ou é mentira, né? Isto é mito ou não? Gente, a criança chama atenção exatamente porque ela precisa se comunicar, né? A comunicação é uma forma que ela tem. Então, muitas vezes, por exemplo, ela tem uma atitude agressiva porque ela quer dizer alguma coisa e que ela não consegue ter uma expressão melhor disso. Então, a gente precisa elaborar isso, o adulto precisa olhar, eu sei que é difícil, né? Quer dizer, mães aí, pais que estão me assistindo ou familiares, ter uma criança com comportamentos disruptivos, difíceis, não é fácil, né? Mas isso é necessário olhar. E é um mito você dizer, né, que a criança que, por exemplo, é extremamente mimada, isso é disfuncional. Claro, tudo que é extremamente, sim. Mas amor, carinho, não. Né? Eu posso até te dizer uma coisa muito importante. Geralmente, com essas crianças, a gente só diz não também, né? Então, a ideia é falar também sim. Puxa, você fez isso, foi bom hoje, você tirou a mesa, que bom. Porque senão a criança só ouve não, e isso não é uma coisa legal também. Né? Perfeito. E vocês, amores, a gente começam desde cedo esse trabalho de prevenção com as crianças e também orientando os pais, para que os pais saibam como orientar as crianças para que elas não entrem aí neste mundo das drogas. Isso mesmo, Monielle. Nós temos um lema que nós adoramos, que é nada muda se eu não mudar, que vai trabalhar que o comportamento da família altera o comportamento dos pais, altera o comportamento dos filhos, o dos filhos altera o dos pais. Então, quando a doutora Malu estava nos falando a respeito desses comportamentos difíceis de algumas crianças, fico pensando, isso gera também nos pais reações. Sim. E aí, como que é essa situação? Porque a gente sabe que reação nunca é bom, não é? Então, eu costumo dizer o seguinte, os pais precisam ser transparentes, porque as emoções, os sentimentos, eu não chamo de negativos. Mesmo a raiva, mesmo a tristeza, cada uma delas tem uma composição, ela tem um intuito de ajudar de alguma maneira, né? Então, veja, eu acho importante o pai ou a mãe, quando uma criança tem uma atitude que não é adequada, que não é funcional, que não é assertiva, que ele diga. Né? E isso não estou bem nesse momento com essa atitude sua. Eu estou sentindo raiva, isso não é uma coisa que eu gostaria de ter nesse momento, então nós vamos parar agora, você vai para cá e eu venho para lá. Sabe, quer dizer, isso é importante, a gente não abafar nada, né? Porque os pais são exemplo, né? Você estava dizendo, é uma coisa muito importante, né? Os pais são exemplo e devem ser, né? Não só pais, como inclusive a mídia, familiares, escola, tudo a gente capta e a criança passa a agir de acordo com, né? Existe algum, falando até nessa questão de mitos e verdades, tem um outro mito que a produção colocou aqui pra gente, uma criança que chuta, grita, golpeia com frequência, acabará parando sozinha a ter estes comportamentos? É uma fase, daqui a pouco passa ou não? Pois não. Não. Prestaram atenção, né? Não. A gente precisa... Sozinho nada passa, né? Não passa. A gente precisa sempre agir, né? Sem dúvida nenhuma, que vamos pegar uma atitude, um comportamento muito comum em pré-escolares ou até menores, né? Enfim, que é a birra. Essa fase de birra é nessa fase que se tem. Então, ela vai passar... Se não for disfuncional, ela acaba passando. O grande problema não é exatamente quando a criança, a birra em si, né? Quando a gente não cuida desses outros comportamentos, eles não tendem a parar, eles só pioram. Eles se agravam e pode se tornar, de fato, um transtorno. Por isso, a prevenção. Trabalhar muito cedo com a prevenção. Uma vez me disseram que a birra é porque... Daí a senhora deve dar sua opinião de especialista. Senhora não, por favor. A senhorita me dá a opinião de especialista. Você, pronto. Mais, ótimo. Que a birra é quando a criança está querendo plateia.
Então, assim, não faça plateia para birra. E às vezes a gente vê em supermercado, shopping, a criança realmente fazendo birra, o pai e a mãe andando lá na frente, você fala, coitada dessa criança. Mas um dia me disseram, não, a birra é porque quer plateia, então não dê a plateia que ela vai parar com a birra. Então, mais ou menos isso? É mais ou menos por aí, né? Quer dizer, como é que a gente lida com a birra? A birra é o seguinte, ela não tem como se expressar o quanto ela ficou frustrada por não obter alguma coisa, né? Quer dizer, a criança estava pedindo alguma coisa que a mãe e o pai não deram, né? Então, ela tem uma expressão que é avassaladora. Ela não consegue dizer, tudo bem, deixa para lá, depois eu faço isso, aquilo. Então, ela acaba aceitando, querendo obter aquilo. O que ela faz? Ela se joga no chão, ela começa a gritar e a orientação que a gente dá é mais ou menos isso. Não é só largar porque todo mundo se perturba muito, né? Eu preciso também te dizer. Fica todo mundo muito perturbado, então tem pessoas que vão até a criança, até os pais, exatamente para poder ajudar de alguma forma, né? Salvar uma situação constrangedora. Às vezes salvam a mãe, porque a criança está xingando e gritando, e às vezes salvam a própria criança, né? Coitadinho, olha ele jogado no chão. Então, o que a gente diz? Retira essa criança desse ambiente, levanta com a criança, você precisa ter realmente pulso, tira ela fora do ambiente e espera aquilo passar. Então, isso que a gente diz, tá? Sem ceder de forma nenhuma ao pedido dessa criança. Frustração é uma coisa que a gente precisa aprender para ser adulto saudável, tá? Então, não tem nada de errado. Né? A minha mãe levava a gente pro banheiro. Quer ir pro banheiro? Eu falava, ai, meu Deus, não, a gente não fazia birra. Tá. Ainda bem, ela desde cedo tratava a gente, assim, com muita seriedade com relação a isso. Mas aí, de repente, tem um adolescente que começa... até mesmo tem gente, vê crianças hoje em dia envolvidas, né, com as drogas. A gente sabe que, infelizmente, está cada vez mais cedo. Fala também, deu trabalho desde sempre. Isso é um outro mito? O deu trabalho desde sempre significa que vai estar envolvido com o uso de drogas ou... Então, não é uma relação direta, mas é muito possível, né? Então, crianças opositoras costumam ser mais, como é que eu diria para você, contestadoras, né? Elas contestam absolutamente tudo. Então, a palavra de ordem é o não. Sendo assim, veja só, elas têm uma tendência ao envolvimento, até por dizer não, a coisas perigosas, ao envolvimento com drogas, enfim, coisas desse tipo. Mas isso acaba sendo o quê? Uma fuga da criança, uma forma de chamar a atenção também pelo uso das drogas? Então, é complicado, eu sei que cada caso é um caso enfim... É isso que eu queria lhe dizer, cada caso é um caso. Sim, pode até ser. Agora, veja, por que se usa drogas, né? Muitas vezes é para atenuar supostamente, coisas que na verdade não é, mas o uso, né, o usuário, ele diz isso para você, ele fala, olha, eu quero atenuar a minha dor, né, o meu sofrimento. É óbvio que isso não é bom, mas por aí, né, exatamente isso. Entendi. Eu penso, com a experiência de ter sido pai de 4 filhos e ter enfrentado uma série de problemas de comportamento deles e que depois desaguaram em uso de drogas, por isso eu frequento o Amor Exigente, que é preciso que a gente esteja muito atento sempre no dia a dia da criança e é preciso que a gente busque um apoio de quem entende. Sozinhos, o Amor Exigente nos diz, estamos perdidos. Em grupo, em comunidade, encontramos nossa força. Então, daí a beleza de um programa de qualidade de vida com Amor Exigente, prevenção, porque há uma troca de experiência e às vezes é preciso buscar um profissional. Sim. Quando a gente e o próprio grupo detectam que aquilo fugiu de um problema de comportamento de ambas as partes. Mas, Fernando, qual é, de repente, o momento que os pais devem perceber que precisam de ajuda? Se é que existe esse momento, quando não conseguiu fazer a prevenção, de repente, espera aí, tem alguma coisa errada. Eu penso que a ajuda sempre é bem-vinda, sempre. Nunca eduque os seus filhos sozinhos. Busque a grande... Nós tínhamos antes as grandes famílias, os tios, as tias, os avós, as avós, bisavô, bisavó. Hoje, principalmente nas grandes cidades, o casal praticamente educa os seus filhos sozinhos. E a gente, quando está naquele dia a dia, a gente fica um pouco cego, não é, sim, Malu? É verdade. Eu penso que ter um contraponto, alguém que conta uma história parecida com a qual você se identifica, você que está cego naquela situação, ser alertado por alguém. Então, sempre, Monielle, eu penso
que enquanto a gente está em comunidade, a gente está em grupo, a gente está com mais garantia de acertar do que quando está sozinho. Nosso WhatsApp aqui já estão chegando várias mensagens. A Raquel, de Minas Gerais, está fazendo a seguinte pergunta. Queria saber se as crianças superativas serão sempre assim e qual o modo de lidar com elas. Acho que tem alguém hiperativo em casa aqui. É verdade. Olha só, as crianças superativas podem sim ser trabalhadas, né? A gente consegue fazer um trabalho com elas, ensinando, na verdade, dando ferramentas, tanto para os pais quanto para as crianças, para uma melhor harmonia, né? Então, como fazer? Ajudando essa criança, dando mais horários, colocando mais limites, colocando mais agenda, que eu acho que isso é muito importante, e estimulando essa criança, né? É o contrário, a gente estimula para poder ajudar essa hiperatividade, né? Então, dando mais atividades para ela. Malu, Luiz Fernando, eu vou pedir para vocês uma licença enquanto o pessoal vai mandando as perguntas para a gente no WhatsApp, que tem muitas já chegando, enquanto eles continuam formulando. Vocês vão tomando uma aguinha, a gente já continua. Esse bate-papo é rapidinho. Isso porque nós vamos oferecer mais uma dica para você, vamos dizer assim, porque o Amor Exigente, vocês sabem que faz um trabalho super sério com relação aí à dependência, ao uso de álcool. Então, de repente, você está passando por esse problema na sua família, é o seu pai, o seu irmão, o seu marido, ou às vezes é até você mesmo. Bom, agora a gente continua falando aqui com o Luiz Fernando Calduto e com a doutora Malu Rossi. A gente está falando sobre o comportamento das crianças difíceis. Aí eu estava ali pensando... Regras, você até disse um pouquinho, colocar regra, exigir a disciplina das crianças. Os pais precisam fazer isso porque às vezes o pai está tão cansado, a mãe está tão cansada que fala, deixa ela fazer, deixa ela lá brincando e acaba ficando muito solto. Então, eu acho que mais do que regras, o grande ponto tive até um caso muito interessante que eu acho que vale a pena para ilustrar para vocês. Uma mãe de um adolescente que veio ao consultório e disse o seguinte para mim: olha, meu filho, eu acho que está usando maconha. Disse assim, ok. Você acha por quê? Olha, porque sentiu um cheiro, etc e tal, enfim, mas ele negou. Eu disse, tá, então ele não está usando maconha. Eu disse, tá, e você olhou, você verificou, você foi atrás? Ela disse assim, de forma nenhuma, eu não posso invadir a privacidade do meu filho. E aí eu entrei e disse, espera, para tudo, né? Quer dizer, uma pessoa que está usando drogas, ela perde... Ilícitas, ela perde a noção, né? Quer dizer, se eu não puder, como pai e mãe, olhar, verificar, realmente olhar, né? Quer dizer, não adianta, você precisa olhar mesmo se seu filho está, porque ele precisa de ajuda, né? A principal ponto é que muitos adolescentes dizem, não é meu, é do meu amigo, do meu vizinho, enfim. Então, eu acho isso muito interessante para passar para vocês que isso é uma coisa que aconteceu. Nós, pais, estamos muito permissivos, né? E isso não é bom. Né? Falar, por exemplo, com uma criança pequena, que está tendo um comportamento inadequado, porque eu costumo dizer o seguinte, as emoções todas são válidas, o que não são os comportamentos. Alguns comportamentos não são adequados. E sabe, Moniele, antes do programa, na semana passada, quando estávamos programando, eu falei, doutora, nós vamos falar sobre crianças difíceis. E ela me corrigiu. Ela falou, não são as crianças que são difíceis. Eu ia corrigi-la também. Os comportamentos que são difíceis, né? São comportamentos difíceis. E aí eu nem entrei no WhatsApp, mas eu tenho aqui a honra de ter uma pessoa capacitada para me responder a minha dúvida, né? Eu tenho uma netinha de 3 anos que não é difícil, é o amor da minha vida. Mas ela vai ganhar uma irmãzinha esses dias. E ela tá... diferente, ela e ela tá pondo língua e ela às vezes empurra a mãe, às vezes também beija a barriga da mãe. Então, não é, doutora? Como é difícil? Ela não é difícil, né? Não, o comportamento dela agora está difícil. E o que fazer? Mesmo com essa situação, inclusive, totalmente benéfica, chegada de um bebê na família, de mais um membro, é necessário que a gente coloque com toda certeza limites.
Então, não, isso não é bom, isso não é bacana. O que você quer dizer? Sabe, eu imagino que você esteja, isso é uma fala muito legal, eu imagino que você não esteja bem nesse momento, que você esteja com ciúmes da sua irmã, ou que você gostaria muito de dizer outras coisas e está dizendo desta maneira, tá? Olha só, chegou uma mensagem aqui, DDD 19 não diz de onde que é, mas... É Campinas e região. Não diz o nome da pessoa ali também. Boa tarde, família Amor Exigente. Tem uma amiga que a filha dela, de 6 anos, viu o pai com os amigos usando cocaína. A filhinha dela contou com detalhes como usaram a droga. Hoje o marido dessa amiga está internado e ela não quer mais o marido. O que ela deve fazer a respeito da filha? Eu acredito que aqui ela está com medo, de repente, da criança que vivenciou essa situação e se espelhe no pai, queira fazer igual. Essa questão do uso de drogas dentro de casa também é problemático e deve ser tratado com atenção? Sim, com muita atenção, porque a criança se espelha sim, ela vira um modelo sim, os pais viram modelo, né? E isso é um cuidado que você vai precisar ter, né? Então, para essa pessoa que está perguntando isso, é muito importante a gente dizer que tem coisas que não são corretas. Né? Quer dizer, expor isto não é ruim. É óbvio que numa medida de uma criança de 6 anos de idade. Você não vai colocar na medida de uma fala que não seja pertinente à idade, né? E às vezes a gente pode pensar, nossa, que escândalo, alguém usou cocaína na frente da criança. Isso. É gravíssimo, mas e quantos não usam álcool? Quantos não fumam maconha do lado dos filhos? E a gente fala assim, mas é só álcool, mas é uma comemoração. Mas a criança tem um olhão e os nossos filhos, eles não nos ouvem, mas eles nos veem e nos observam 24 horas por dia. E a criança passa a associar a bebida, que estão todos em festa, felizes e bebendo. Uma coisa boa. Então é bacana, né? Beber. Então, por isso que é preciso tomar muita atenção. Muito cuidado. Eu sei que é até mais difícil quando a gente fala do álcool, né? Como você disse, são... enfim, é uma lícito, droga social, está na raiz exatamente cultural dos brasileiros, né? Aí na hora que a criança pedir para o pai e para a mãe, sei lá, às vezes já tá maiorzinho, vamos supor que está com 18 anos, o que o pai tem que fazer? Autoriza, bebe, mas é comigo, experimenta, o que deve fazer de repente nessa situação quando chegou o momento em que o desejo se torna um pedido para os pais? Isso é quando chega para os pais, né? Às vezes faz na rua, só chega em casa, às vezes numa situação não muito agradável. Então, eu até vou dizer um pouco antes, né? Diga. As festas de 15 anos hoje, elas são regadas a bebida na parte de adultos. É claro que isso acaba até vazando para as outras, para os próprios adolescentes. Então, precisa se tomar muito cuidado, né? Não é também porque fez 18 anos ou fez 17, não é esse o problema. O problema é mostrar o que a bebida faz, né? E eu acho que isso como um exemplo, porque o álcool é uma droga lícita, mas não é uma boa, né? Porque é uma droga, né? Então, ela acaba, tudo que é exagero não é bom, né? Então, eu vejo por aí. E aí, voltando a lembrar que a parte do cérebro ligada às compulsões, ela só se forma definitivamente após os 21 anos de idade. Então, essa informação é muito importante, porque quanto mais tarde ou não acontecer uma experimentação de álcool ou qualquer outro tipo de droga, mais preservado estará esse indivíduo, né? Eu até diria um ponto bem importante sobre a plasticidade, né? Como ele ainda não está pronto, ele está tão aberto que é exatamente o contrário, os danos ainda são muito maiores, né? Então, é muito importante que a gente tome esse cuidado com relação a álcool e drogas, nem precisamos dizer, as drogas ilícitas. Exatamente. A Maria José de Itabapuã, interior do estado de São Paulo, está perguntando se a internet pode ser uma influência ruim para as crianças. Acho que sim e não, né? Vai depender do conteúdo que ela está observando. Né? Quer dizer, hoje a internet, ela está disseminada. Você proibir o seu filho de ter contato global é ilógico até. Mas os pais precisam sim olhar o conteúdo que os filhos estão acessando, né? Então, com toda certeza, ela precisa tomar esse cuidado. O conteúdo e o tempo de uso também. Sim, e o tempo, né? Porque hoje há um excesso de uso da internet. E hoje a gente já cuida disso como um transtorno.
né? Coisas que não tinham, hoje a gente já cuida em consultório, com certeza um transtorno que é o uso excessivo de redes sociais ou da própria internet ou de jogos, né? Essa compulsão. E entra naquela questão que nós já falamos do limite. Sim. Então vamos observar o limite também para as redes sociais, também para a internet. Isso. E tudo tem que ter um equilíbrio, né, doutora? Exatamente. Essa medida é o que é o importante, né? Quer dizer, nada sem medida não dá certo, né? Então, usar isto, e por isso que a gente tem esse programa, que é o gerenciamento de comportamento, né? O que é isso? É ajudar os pais, né? A escola, a gente também faz esse programa junto às escolas, a lidar melhor com o comportamento que são considerados difíceis das crianças. Então, são uma série de ferramentas, eu digo que são ferramentas que a gente tem, que pode servir para a sua família, pode não servir para a sua, pode não servir para a minha. Então, eu preciso fazer um conjunto de ferramentas, porque a gente não nasce pai, não nasce mãe, né? Então, é muito importante que a gente esteja aberto a aprender coisas novas, para a gente não ter, exatamente para formar cidadãos melhores amanhã. E uma das ferramentas que eu mais amo é o amor exigente. Isso. Porque tem um programa lindo de equilíbrio, exatamente, de orientação dos pais e das famílias. Busque um grupo, busque conhecer o amor exigente prevenção, o amor exigentinho. Você vai estar garantindo uma qualidade de vida excepcional para você e para sua família. Falando sobre amor exigente, chegou até uma pergunta aqui da Andressa Pires de Porto Alegre. Boa tarde, tem uma amiga que a filha tentou suicídio há poucos dias e o filho apresenta um comportamento estranho. Os pais são separados e o pai é alcoólatra. Pergunta, ela pode procurar o amor exigente? Sim, claro. Estará de braços abertos. Ainda mais gente de Porto Alegre. Porto Alegre tem uma rede de amor exigente muito grande. Entre no nosso site, Localiza-E. Procure lá em Porto Alegre o Cláudio Lugo, sua esposa Arlete Lugo, que são os regionais. A Dulce, lá de Gravataí. Enfim, a Eliette, o Enio, que também são ali próximos, em São Leopoldo. Busque ajuda, não fique só, é extraordinário esse programa. Olha só, chegou uma pergunta da Daniele de Londrina. Ela está dizendo que está separada há 6 anos, vive com um filhinho de 8 aninhos que tem um comportamento difícil. Ela já usou a palavrinha certa. Ela está ligada, ele tem um comportamento difícil, opositor muitas vezes. Não sei como agir, não gosto de bater. Ele também apresenta uma ansiedade muito grande. A todo momento, ele alega fome. Devo procurar um psicólogo? Minha mãe diz que é uma fase. Então, Daniele, né? Isso, de Londrina. Então, Daniele, eu acho que sim, você deve procurar um psicólogo. Porque se isso tem uma constância, é óbvio que se esse comportamento é um comportamento, na verdade, completamente, sazonal, né? Uma coisa extremamente, uma vez ou outra, sem problemas. Caso contrário, não. E por quê? Porque esse comportamento que ele está tendo, veja, ele não está conseguindo se colocar bem, né? Então, ele come, né? Então, ele está sempre dizendo que está com fome, né? Então, isso é uma coisa importante, que ele não está conseguindo mostrar que tipo de emoção ele tem, né? Quer dizer, ele está misturando as coisas. Então, eu acho que isso, sim, merece uma orientação terapêutica. Procura um psicólogo na sua cidade, tem bons aí, que eu acho que podem te ajudar. Compulsões de uma maneira geral, sim, né, doutora? Não é só pelo uso de drogas, as pessoas às vezes ficam paradas ali. Mas a compulsão por alimento, a compulsão por falar, a compulsão por comprar, enfim. Tudo isso precisa ser bem avaliado. O pessoal está perguntando aqui, tem várias perguntas falando sobre isso, questão de bullying. Sim. Se o bullying é um problema e também pode levar ao uso de drogas. Qualquer comportamento disfuncional, ele pode alterar o seu... Tirar você da sua homeostase. Com isso, você pode ter comportamentos que não são os melhores, né? Então, o bullying é um deles. Se eu saio do meu limite, se eu sofro bullying, ou até faço bullying, né? O bullying é também muito, não é visto pela sociedade com bons olhos, mas ele também precisa de tratamento. Então, os dois lados têm comportamentos extremamente difíceis e podem levar a uma situação não tão agradável, né? E algumas pessoas chegam até a procurar exatamente algumas saídas, essas saídas ditas fáceis que dão conforto para o adolescente ou para a criança. Vocês percebem isso no amor exigente? Que às vezes
a criança que sofre o bullying, o adolescente, vai buscar um refúgio, de repente, no uso de álcool e drogas? Sim, na verdade, o uso de álcool e drogas, ele começa muito na companhia, no querer ser aceito pelo grupo e especialmente se alguém está sofrendo uma repulsa do grupo, ele vai buscar querer ser igual ao grupo, né? Então isso é complicado mesmo. Nós temos que estar muito atentos, fortalecer os nossos filhos, fortalecer o nosso comportamento e sozinhos nós não conseguimos muitas vezes, precisamos de um grupo de apoio. Falando da companhia das crianças, dos adolescentes, também chegou uma pergunta aqui falando exatamente sobre isso. Se os pais perceberem que os filhos estão andando em más companhias, é bom dar uma cortada, conversar com o filho, o que deve se fazer? Sem dúvida. Sim, o adolescente ou a criança, ela tende a acompanhar o grupo, o comportamento do grupo. Então, é muito importante, sim, conversar com essa criança, conversar com o adolescente e cortar. Eu queria dizer uma coisa que é bem relevante. Limites não faz mal. Amor a gente precisa dar sempre, mas limites é muito importante que vocês deem. Nunca uma punição, isso é uma coisa básica, física, nunca, mas... Sabe que tem gente perguntando aqui, da questão das palmadas, muita gente perguntando. E muita gente diz, né, no meu tempo não era assim, as crianças, elas eram muito mais educadas, elas tinham medo, né? Se a palmada desse certo, a criança não repetia o comportamento. Exatamente. Então, isso é bem importante para a gente não esquecer, né? Olha, a Priscila está aqui nos sinalizando. Ela está mostrando uma plaquinha. A Priscila parece com uma plaquinha. A Priscila é o nosso consciente. Ela é, exatamente. Olha lá a carinha dela com a plaquinha. Agradece. Eu queria dizer, já que está encerrando, eu queria fazer uma saudação. Eu estou acabando de chegar de uma viagem de expansão do Amor Exigente para a Amazônia. Que sensacional. E eu voltei encantado, principalmente com o trabalho que está sendo executado lá. Nos municípios de Apuí, de Porto Velho, de Humaitá, de Manicoré. Então, eu queria terminar esse nosso programa de hoje fazendo uma saudação especial para o Padre Marcelo de Apuí, que nos levou para lá, para o Eri e para a Marilu de Porto Velho, que nos acolheram com tanta alegria. A equipe de Manicoré é extraordinária e os de Apuí, onde nós ficamos 3 dias, foi realmente encantador. Tivemos ali na casa da Marcinha, que o seu filho Neto me fez um omelete especial porque eu não como carne. Ai, que delícia, que carinho, Neto, né? Foi extraordinário, obrigado pelo omelete. A Nilma, lá de Apuí também, fiquei rouco de tanto falar lá. Ela me fez um chá de alfavaca, minha voz melhorou. Olha, estou falando hoje. Olha só, então, que fantástico. Reservar esse espaço para mandar um forte abraço. Eles estão tão longe da gente e assistem Rede Vida toda segunda-feira. Então, que o pessoal da Amazônia se sinta muito acolhido pela FEAE. Nós amamos vocês, estamos muito gratos. Também os de Manaus que estivemos, a Renilda, nossa coordenadora regional. Muito obrigado pela acolhida e vão em frente, nós estamos juntos. Gratidão, agradeço também a vocês. Muito obrigada, Malu, eu que por ter vindo nesse bate-papo. Eu agradeço. Nosso WhatsApp sempre, infelizmente, não dá para responder tudo, mas nós temos os contatos da Malu, Malu Nakamori, com K, viu, gente? Tem aí nas letrinhas, depois vocês veem, @yahoo.com.br, telefone 35710111. E do Amor Exigente, amorexigente.org.br, tem o telefone 1932522630 e o e-mail, fale conosco, @amorexigente.org.br. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma ótima semana para vocês. Obrigada. Tá bom? Muito beijo. Obrigada, viu, Malu? Obrigada, querida. Força, fé e alegria. Força, fé e alegria. Obrigado, vocês sempre Manelli. dizem aos finais, né, dos programas com a Cláudia. É isso mesmo. Obrigada, viu, gente? Muito obrigado. Muito obrigada.